como é que a gente faz para construir uma carteira de fundos imobiliários que me gerem um salário mínimo? Já pensou um salário mínimo pingando na sua conta todo mês? Quanto você precisa ter investido em fundos imobiliários para isso? Tenho certeza que você já viu alguma coisa nesse sentido. Normalmente o pessoal fala, olha, se você comprar X cotas desse fundo, Y cotas daquele, você vai ter um salário mínimo. Só que tem alguns detalhes que às vezes a turma se esquece, mas eu não vou me esquecer e eu vou te contar hoje. Hoje eu separo o material para as anotações e vem comigo para você entender de fato como montar uma carteira para te gerar um salário mínimo com fundos imobiliários. Vamos nessa! No momento em que eu gravo este vídeo, o salário mínimo vigente no Brasil é de R$ 1.518. Esse é o valor que você deveria ver pingar na sua conta em dividendos dos fundos imobiliários para poder afirmar que recebe um salário mínimo de FIIs todos os meses, atualmente. Se a gente fala de 1.518 por mês, a gente fala de R$ 18.216 por ano. Agora nós vamos dar uma olhada aqui numa planilha que eu montei para vocês, para a gente poder entender como é que funciona essa dinâmica e aí depois eu dou a minha opinião sobre elementos como montar aí para preencher essa alocação para você ter aí a sua carteira de FIIs te gerando um salário mínimo todos os meses. Vamos lá! Para começar, turma, eu simulei 3 cenários diferentes. Eu simulei onde a carteira vai gerar 12% ao ano, dividend yield, vamos escrever aqui para ficar claro, né? Para te gerar os R$ 1.518. Depois eu simulei um outro, onde a carteira vai gerar ao ano 13,6%. E por fim, que a carteira vai gerar 15,2%, né? 15,2% ao ano para te gerar o salário mínimo. Os mais emocionados já estão falando, Ricardo, eu quero essa de 15,2%, rende mais. Tá, calma nessa hora que eu já vou mostrar algumas coisinhas para vocês, tá bom? De onde eu tirei 12%, 13,6% e 15,2%? Escolhi aleatoriamente? Não. Essa é a plataforma da Finclass para os nossos assinantes. No dia 12 de março, nós publicamos um relatório contando para os nossos assinantes como é que foi o mercado de fundos imobiliários em fevereiro. A gente fala um pouquinho de cenário externo, Estados Unidos, depois a gente fala de cenário local, aí a gente fala de indicadores macroeconômicos, fala de inflação, fala de curva de juros, aí a gente fala um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo dos fundos imobiliários no mês, quem foi que comprou, quem foi que vendeu, o que é que fizeram, desempenho do IFIX, enfim, aí vem desempenho por setor, e eu quero chamar a atenção para cá, ó. Dividend Yield anualizado por setor. Pessoal, para a gente montar esses estudos, a gente tem que partir de algum dado, né? Um pressuposto de quanto essa carteira vai render por ano. Aqui a gente tem o Dividend Yield olhando para a renda que foi gerada em fevereiro por segmento e no IFIX. Então, no IFIX, 13,59, fundos de papel, 15,18, IFOFs vem na sequência, 13,9 e depois um monte de tijolo aqui, né? Ó. Shopping, escritório, renda urbana, híbrido e logístico. De onde eu tirei aqueles números? Olha só, 12%. De onde eu tirei 12%? Olha, isso aqui é uma carteira que eu chamei uma carteira só tijolo. É uma média disso daqui, ó. 12,9, 12,9. Isso aqui não é erro não, tá? É coincidência numérica, tá? Shopping e escritório. De onde eu tirei o 13,6? É o IFIX. É um misto. Papel, tijolo, é o IFIX. E de onde eu tirei o 15,2? Olha, minha alocação em papel. Aqui, ó. Papel, 15,2. Bem média de mercado. É óbvio que se você fizer uma seleção de fundos imobiliários, você vai conseguir talvez um pouco mais, um pouco menos, vai depender dos critérios que você vai utilizar. Mas antes de pensar em quais fundos imobiliários você vai escolher, é preciso que você tenha alguns conceitos em mente. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser frustrar, tá bom? Eu tirei os percentuais daqui desse relatório que a gente divulgou para os nossos assinantes. Agora que você teve aí conheceu um pouquinho da nossa plataforma da Finclass, vamos voltar para a nossa planilha. Se eu quero R$ 1.518, que é o meu salário mínimo por mês em dividendos, e eu sei que a minha carteira só de tijolo vai render aí 12%, então eu preciso ter quase R$ 160 mil em fundos imobiliários. R$ 160 mil. Já na minha carteira mista, que tem aí um dividend yield muito próximo do IFIX, eu não preciso dos 160 mil. Eu precisaria de 142 mil reais, porque o meu yield já sobe para 13,6. E aí eu consigo gerar com esses 142 mil os mesmos R$ 1.518. Mas se eu montar uma carteira só com fundo de papel, eu preciso só de 128 mil reais. E aí essa carteira me gerará os R$ 1.518. O yield é maior. Olha, o yield mensal era 0,95, virou 1,07, depois virou 1,18. A diferença da
da maior para menor é de R$31 mil. Se eu montar uma carteira só com fundo de tijolo, eu preciso de 25% a mais de patrimônio, 24,85 para ser preciso, se eu quiser só tijolo. Qual é o ponto que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes a pessoa vai ficar tentada a fazer isso daqui, ó, porque aqui ela fala, eu preciso de menos recurso para gerar o salário mínimo. Quando eu tiver R$128 mil, eu já consigo gerar uma carteira, né, com fundos de papel que me traz um salário mínimo. Pronto! Para que eu vou investir 160 mil, 128 eu resolvi. Essa diferença, os R$38 mil, eu posso comprar outra coisa. Qual é o problema disso? É que o tempo passa e a inflação vai acontecendo todos os meses, todos os anos. Olha o que eu quero simular aqui para você. Vamos imaginar que isso daqui é um fundo imobiliário só. Então, eu peguei esses 159 mil, a cota desse fundo tá 115, eu pus um número aleatório aqui, tá, gente? 115. Então, eu comprei 1.391 cotas. O dividendo é de R$1,09, e aí eu recebi, bingo, os meus 1.518. Todos os meses no meu primeiro ano, cheguei no meu salário mínimo. Maravilha. Preste atenção nessa linha. Crescimento de renda. Aqui no tijolo, eu inferi que a renda vai crescer de acordo com a inflação. Então, a renda que o FII vai distribuir no próximo ano, ela cresce, porque os contratos serão corrigidos pela inflação. Então, a renda crescerá pela inflação. Coloquei uma inflação aqui de 4,5, tá vendo? Ó, inflação 4,5, crescimento da renda igualzinho à inflação, 4,5. Maravilha. Então, no próximo ano, o meu dividendo cresce, vai para 1,14. Era R$1,09. Ele cresceu pela inflação, foi para 1,14. Eu tenho a mesma quantidade de cotas, 1.391. Lembra, eu peguei uma grana, investi, agora eu estou recebendo um salário mínimo. E aí, o que acontece? O meu dividendo agora subiu para R$1.586 por mês. Por quê? Porque ele cresceu de acordo com a inflação. A inflação foi 4,5. Meu dividendo cresceu 4,5%. No próximo ano, a gente tem a mesma inflação e o mesmo crescimento de renda. 4,5, 4,5. O meu dividendo ele foi para R$1,19 e a minha renda foi para 1.657. A minha renda vem crescendo junto com a inflação. Esse é o objetivo que a gente tem quando a gente monta uma carteira só com tijolo. Então eu gastei mais dinheiro na montagem da carteira, eu precisei de R$160 mil, só que agora eu tenho uma carteira que ela vai acompanhando a inflação. Se eu selecionei bons fundos imobiliários que têm poder de repassar a inflação nos seus contratos de locação, eu consigo atingir esse objetivo. Agora, se eu vou para outra opção, a opção meio do caminho ali, vou gastar só R$142 mil, porque eu vou ter um mix, a carteira está meio que replicando o IFIX. O IFIX, grosso modo, aí uns 40% é fundo de papel. E aí você tem uma parte dentro dos hedge fund fees e dos fundos de fundos, os FOFs, que também são papel no final do dia, né? Então, se a gente decompor tudo isso, quase metade do IFIX é fundo de papel e a outra metade seria fundo de tijolo. O que eu fiz aqui, então? A minha renda, ela vai crescer em metade da inflação, que é a metade da carteira que é tijolo. A parte que é fundo de papel, a renda não cresce com a inflação e já eu vou te explicar o porquê. Então, dessa forma, o meu dividendo no primeiro ano foi 1.518, salário mínimo, bonitinho, segue a vida. Já no ano 2, o dividendo por cota cresce, sai de 1,23 vai para 1,26. Só que a minha renda agora é 1.552. Ela não acompanhou tanto igual a anterior. A anterior repôs toda a inflação, essa só um pedaço. O que eu quero te dizer é que o meu poder de compra ele começou a ser drenado, porque a minha renda não conseguiu repor a inflação. E aí você tem aqui, no dividendo do ano 3, a mesma situação. Eu só repus metade da inflação, só 2,25. E aí eu vou ficando para trás. Aqui a gente já abriu um buraco de R$70, é isso, né? R$70 em cada mês. 1.657 contra 1.587. Note que quando eu coloquei fundo de papel na minha carteira, conforme os anos passam, o meu dividendo total, o que eu vou recebendo no total, dado que a minha quantidade de cotas está fixa, eu vou perdendo reais em relação ao poder de compra. O número é maior, 1.587 é maior que 1.518. É maior. A parte do tijolo fez ali o serviço. Só que é insuficiente para repor toda a inflação do período. E aí quando eu venho só para a carteira de fundo de papel, só tem fundo de papel aqui. Não tem mais nada, só fundo de papel. Eu tenho 1.518. Simulei aqui, ó, o fundo custa R$115, comprei 1.114 cotas, ele distribui 1,36 por mês. Crescimento de renda, zero. Fundo de papel não vai crescer renda, gente. Por quê? De um ano para o outro.
Por que ele não tem um crescimento de renda contratado? Porque ele entrega tudo para você. Ele entrega todo no seu dividendo. É óbvio que se você tem uma aceleração de inflação, o teu dividendo vai refletir esta inflação. Só que ele já vai sair no dividendo para você. Ele já vai te entregar no dividendo. O que eu quero te dizer é que este patrimônio, ele não tende a crescer. Este patrimônio tende a ficar mais estático. O patrimônio por cota. O patrimônio do fundo pode crescer por emissões, mas o patrimônio por cota ele tende a ficar mais estático. Pegue um fundo de papel que tem aí, sei lá, alguns anos, já 5, 6, 7, 8, 9 anos de mercado. Você vai perceber que o valor patrimonial por cota dele, ele oscila pouco. Ele não é você não tem laudo de avaliação dizendo, olha, essa carteira vale mais do que no ano passado. Não, é uma dívida. E lembre-se que o fundo de papel ele é um repassador de indexador. Então, se você contratou lá você comprou um fundo de papel que tem um monte de CRI que é IPCA mais 9, ele vai te entregar IPCA mais 9 no dividendo. O patrimônio é o patrimônio. Se eram 50 milhões de reais, continua sendo 50 milhões de reais. A renda veio toda para você. Você consumiu a renda? Consumi. Você não comprou mais nenhuma cota? Não. Teu patrimônio está estático. E o que eu quero dizer para você é que quando passar o primeiro ano, veio um IPCA de 4,5. Só que a tua renda, ela não está contratada para centavos por cota crescer nisso daí. Ele está te entregando tudo já. E aí o que acontece? O teu dividendo, que era 1,36, ele vai ser 1,36. IPCA era o mesmo, 4,5, 4,5, 4,5, IPCA é o mesmo. Aí IPCA mais 9, estava gerando, sei lá, 1,36, enfim. E ele continua gerando 1.518. Ele continua gerando 1.518, salário mínimo. Só que passou um ano, porque o poder de compra caiu. Se daqui a um ano você for no supermercado com o mesmo dinheiro, você traz menos coisas. Você traz menos coisas. Aí passou mais um ano, ele continua com 1.518. Ele está te entregando ali tudo no yield. Você está continuando a receber 1.518. Então você fica parado aqui. É 1.518. Olha só, você já está perdendo você já está no terceiro ano aqui nessa brincadeira, né? Ano 1 todo mundo era 1.518, no ano 2 já teve diferença, no ano 3 mais diferença. Você já está perdendo R$140 em relação à carteira só de tijolo. O ponto aqui, gente, eu não estou dizendo que você não tem que ter fundo de papel quando você tem uma carteira cuja função é gerar uma renda que você vai consumir a renda. Porque essa pode ser a interpretação inicial. Ricardo, eu entendi. Se eu estou fazendo uso da renda dos FIIs, eu não posso ter fundo de papel na minha carteira? Não foi isso que eu disse, pelo amor de Deus, não foi isso. O que eu estou dizendo para você é que você precisa entender que ao colocar fundo de papel, você não pode consumir toda a renda. Um pedaço dela você tem que comprar mais cotas, porque se você comprar mais cotas, você usou o dinheiro e comprou mais cotas. Você aumentou essa quantidade de cotas, não aumentou? Então mesmo que ele continue distribuindo R$1,36 por cota, sabe o que vai acontecer? Se ele continuou distribuindo R$1,36 por cota, mas você tem mais cotas, você vai receber mais dividendo. Então um pedaço você vai ter que reinvestir. Quanto mais fundo de papel você coloca na tua carteira, para que você mantenha um rendimento, um dividendo que efetivamente gere o poder de compra que você tinha antes, mais fundo de papel, maior necessidade de reinvestimento de dividendo. Então, aqui é a hora de você balancear. Tá vendo? Eu precisei de menos dinheiro para montar a carteira, só que eu vou precisar de mais reinvestimento todos os meses. Aqui eu precisei fazer um aporte maior, só que eu diminuo a minha necessidade de reinvestimento. É óbvio, gente, que aqui você tem elementos que vão bagunçar esse jogo. Você pode ter inadimplência na carteira de fundo de papel, você pode ter vacância na carteira de fundo de tijolo, da mesma forma você pode ter venda de CRIs no fundo de papel que gera ganho e aí você turbina o dividendo. No fundo de tijolo você pode ter venda de tijolo com lucro e aí você turbina o dividendo. Então você tem elementos aí que podem jogar contra a renda ou jogar a favor da renda nos dois. E você também tem que ponderar tudo isso na tua escolha, tá certo? Coloque aí nos comentários, eu quero saber nos comentários se você já está montando uma carteira para gerar renda e se você coloca mais fundo de tijolo ou mais fundo de papel. Me diga se você já tinha visto a montagem de uma carteira focada para gerar um salário mínimo para você, do jeito que eu mostrei aqui, tentando te alertar para a diferença entre focar em fundo de tijolo e focar fundo de papel.
Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, em momento nenhum eu disse isso. Eu só quero trazer para você as diferenças entre uma alocação predominantemente em tijolo ou predominantemente em papel e que impacto isso vai gerar na tua gestão do dia a dia. Porque talvez você tenha que fazer mais aportes, a depender do perfil de carteira que você foi montando. E se você quer saber como a gente monta uma carteira perfeita para gerar um salário mínimo de renda por mês, eu tenho a solução. Na Finclass a gente tem a nossa carteira de renda. Lembra, eu coloquei para você aí que mais ou menos um patrimônio de 150 mil reais é suficiente para você ter uma carteira geradora de renda que te garante aí, ao padrão atual, um salário mínimo de renda recorrente mensalmente, né, na média. Certo? Então com 150 mil, como é o modelinho da carteira que a gente recomenda para te gerar esse salário mínimo todos os meses? 40% aqui, ó, em fundos imobiliários, 15% em dívida corporativa, mais 15% em títulos públicos federais. Então a fatia de renda fixa aqui a gente tem 30%. 15% no corporativo, 15% em título público, e 30% em ações. Como você vai rechear tudo isso daqui? A gente te mostra aqui na Finclass ativo por ativo, percentual por percentual. Tem relatório para você poder entender a dinâmica de cada ativo, relatório com acompanhamento mensal da carteira, live toda semana comigo só de fundos imobiliários, mas todo dia você vai falar com um analista diferente. Segunda-feira com renda fixa, sexta-feira analista de fundos, enfim, todo dia tem live com analista para você tirar suas dúvidas. Uma vez por ano a gente libera a Finclass com a melhor condição de preço, 50% de desconto, e para você participar, link na descrição para você entrar na lista de espera e se juntar aos assinantes que já têm acesso a essa carteira que sim é capaz de gerar para você um salário mínimo de renda todo mês de forma recorrente. Link na descrição que eu te espero na próxima live para você se juntar aos assinantes que já estão montando a sua carteira geradora de um salário mínimo por mês. Vem comigo, link na descrição. Mas agora eu quero te mostrar aqui o Economatic, tá? Que é uma plataforma que a gente usa para ver algumas informações. Eu vou pegar proventos aqui, que são os rendimentos. Vamos pegar um fundo de papel aleatório, tá, gente? Isso aqui não é recomendação de compra, não é nada disso, tá? Vou pegar aleatório. Vamos pegar, deixa eu ver, KNSC. Pronto, KNSC. É o Kinea Securities. Esse fundo da Kinea, ele não pede que você seja investidor qualificado, para público geral pode adquiri-lo, tá? Enfim, por que eu trouxe ele? Já tem um tempinho de estrada aí, né? Já tem um tempinho, começou lá em 2020, enfim. Então vamos lá. Ele começou base 100, por isso que ele estava distribuindo 88 aqui, ó, R$1, 90. Depois ele virou base 10. Por isso que agora ele está distribuindo aqui, ó, 9 centavos, 98, 98, 98, 98, 98. Mas note, vamos imaginar que ele todo mundo aqui, ele foi sempre base 10. Então esses aqui de 70 centavos é só dividir por 10, tá? Ele vira 7 centavos, por exemplo. Note que ano após ano o rendimento dele fica ali, ó, 9,8, 9,8, de vez em quando 7, quando você pega um cenário de inflação mais baixa. A carteira, ela é híbrida ali, ela tem, grosso modo, meio a meio, um pouquinho mais de inflação do que CDI, tá? 60-40 inflação CDI, mais ou menos, tá bom? Então, às vezes você tem um pouquinho mais de inflação, a renda sobe um pouquinho, depois você tem uma inflação mais baixa, a renda cai um pouquinho. Aí tá vendo aqui, ó, era como se fosse 0,075 centavos, 8 centavos, 8 centavos, 9 centavos. Lá em 2023, aí você vai para 2022, teve inflação um pouco mais alta, então ele distribuiu um pouco mais, mas saiu para você, né? Tá vendo? Você já recebeu a renda. Quando vem inflação mais alta, ele distribuiu a renda para você. E aí no final das contas, no ano seguinte, ele vem entregando para você. Se a gente, lá no nosso cenário, o que eu simulei? A inflação é 4,5% todo ano. Aí ele vai ficar gerando esses centavinhos por cota que a gente está vendo. 8, 9, 8, 9, 8, 9. Aí você fez a conta, estou recebendo um salário mínimo com o que eu aportei. Só que ele entregou tudo para você, a cota não anda, né? Você não tem expectativa. Esse 8, 9 centavos está vindo tudo, está vindo a inflação mais o juro no seu rendimento. Aí no outro ano ele fica 8, 9, 8, 9, então ele gera 1.518 para você. No outro ano, 8, 9, 8, 9, ele gera 1.518 para você. Só que 1.518 depois de 2, 3, 4, 5 anos não compra mais o que você comprava no supermercado anos atrás.
reais, e aí seu poder de compra vai deteriorando. Vamos pegar um outro caso aqui do tijolo, vamos pegar o HGRU no tijolo. HGRU no tijolo. Por que a gente fala do tijolo? Olha, quando o HGRU começou, ele estava distribuindo lá, ó, esse recorrente dele era 68 centavos. Né? 68, 68, 68, né? Aí ele veio para 72, depois subiu para 76, depois subiu para 82. De vez em quando ele tem uns spikes aqui, tá vendo? R$1,20, R$2. Por que ele faz isso? Quando ele vende algum imóvel com lucro, no final do semestre ele entrega esse lucro para o cotista. Você pode ver que é sempre final de semestre, ó, junho, dezembro, sempre final de semestre. Mas o recorrente dele, o reloginho dele, estava aqui, ó, era 68, virou 72, virou 76, virou 82, virou 85 e agora está em 90. Olha de onde a gente saiu. Do 68, a gente já está em 90, né? 70 centavos para 90 centavos, grosso modo. Vamos fazer uma continha simples aqui agora? Vamos lá. Era 0,68, virou 0,90 o recorrente. A gente está falando de um crescimento de 32% na renda. Os contratos vão sendo ali corrigidos por inflação. Na recorrente, tá? Eu não considerei aqui os... Olha esse 2,30 aqui, ó. Ignorei sumariamente, tá? Esse 1,25 eu ignorei, esse 1,90 eu ignorei. Eu estou pegando a renda recorrente dele. Na recorrência, a gente viu o tijolo, quando bem selecionado, repondo a inflação. Então ele vai gerando mais reais por cota. O valor de salário mínimo sobe, mas a tua geração de renda para uma mesma quantidade de cotas, ela vem crescendo também. Então é este o tipo de cuidado que a gente precisa ter quando monta uma carteira onde eu quero ter um salário mínimo. E aqui eu coloquei um salário mínimo, gente, você pode colocar o valor que você quiser. Você quer 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, você vai precisar de mais dinheiro. Tua carteira vai ter que ter mais dinheiro ali. Mas no final das contas é isso. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo abriu a tua mente para esse desejo aqui. Merece like. O like não é tributado, então eu conto com o seu like para a gente poder, inclusive, saber que tipo de conteúdo está agradando, você está gostando, tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos, tanto meu aqui com fundo imobiliário, quanto dos demais analistas sobre o universo de investimentos. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.